Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do módulo Informática Aplicada. Esse conteúdo é bem bacana e a gente vai conhecer o computador, as novas tecnologias nessa aula. Vamos lá? Para começar, separei um conteúdo bem bacana para vocês que fala a respeito do computador, né? O que é essa máquina eletrônica incrível que permite que pessoas consigam calcular dados, manter informações, fazer cálculos e muito mais, né? A gente usa o computador, o smartphone, as tecnologias, né, da informática para tudo na nossa vida. E a gente vai aprender um pouco mais sobre elas nesse vídeo. Vamos lá? Para começar então, aqui fala para a gente que o termo, né, computing, ele significa calcular. Então a base de tudo para o computador sempre é calcular, tá? A gente parte sempre desse princípio. Aqui fala para a gente também que o computador é composto por uma série de circuitos interligados, né, que junto com outros componentes, que esses circuitos eles possibilitam que os computadores façam os trabalhos deles, né, com a sequência e rotina e com a rapidez e um desempenho muito alto. Basicamente, um computador ele serve para isso, para executar tarefas. E sempre no computador também, a gente vai ver mais para baixo um pouquinho, que sempre tem três etapas principais, que é uma entrada, um processamento e uma saída. Tudo que você faz no computador se baseia nesses três passos. A gente vai entender um pouco mais para frente. Para funcionar também, o computador ele necessita de um programa informativo, que é mais conhecido como software. O software é a parte do computador que a gente não consegue tocar. Por exemplo, vocês estão usando o telefone ou o computador nesse momento para ver esse vídeo. Vocês conseguem tocar na tela do vídeo? No vídeo mesmo, vocês conseguem tocar? Vocês conseguem tocar, por exemplo, nessa imagem? Não, o máximo que vocês conseguem tocar é na tela do computador. Isso que você consegue tocar é um hardware, mas isso é assunto para outro dia. Isso que você consegue então tocar no computador, como por exemplo o mouse, isso aqui também é um hardware, e tudo aquilo que você não consegue tocar no computador é considerado software, tá bom? Para funcionar o computador, ele precisa do hardware, que seria as peças, né? Que seria lá o mouse, o teclado, o gabinete, as telas, as caixinhas de som, todos os componentes do computador, que são os hardwares, né? E para funcionar também precisa dos softwares, que é quem faz isso tudo conversar de fato, né? Que faz as coisas acontecerem. São os softwares e os hardwares. Bom, então além de ter esse programa, né, que faz o computador funcionar, a gente também precisa que o computador, né, para ele ser controlado, ele precisa de um sistema operacional, que a gente vai ver muito nessa aula também. O sistema operacional, ele fica guardado dentro de um hard disk, né, que é mais conhecido como HD, e hoje em dia já tem até uma tecnologia nova que veio para substituir esse HD, mas a gente vai ver mais para frente um pouco, mas o nome dele se chama SSD. Ele trabalha como se fosse um cartão de memória. Então, a ideia dele, vou mostrar para vocês aqui agora, é como se fosse um cartão de memória, de câmera, de telefone, que você pode utilizar para outras finalidades. Ele nada mais é do que uma peça como essa, porém maior. Tem capacidade maior do que apenas uma pecinha como essa. E ele fornece para o computador um desempenho muito maior do que o HD normal. A gente vai ter também uma aula específica só sobre o SSD e comparando com o HD para que vocês tenham uma noção um pouco melhor. Mas para funcionar então, a gente precisa de ter um software, um hardware, um HD, né, que está ali guardando, armazenando as informações, inclusive o sistema operacional. Desta forma, a gente tem um computador ali, né, a princípio que consiga funcionar. Lembrando que para que isso funcione também, a gente precisa de ter mais alguns componentes, né? Como, por exemplo, uma memória. A gente tem que ter memórias no nosso computador para suportar tudo aquilo. Quando você está usando um telefone ou um computador, você precisa que o que você está vendo no momento esteja armazenado em algum lugar. E esse local que fica armazenado é na memória RAM do seu computador ou telefone. Por isso que é tão importante também na hora de comprar ou na hora de usar um computador, sempre verificar quantos gigas de memória RAM a gente tem no computador instalado. Isso interfere diretamente no desempenho do computador ou no telefone, né? Às vezes você está usando o computador, o telefone trava, muitas das vezes pode ser por conta da memória RAM que foi insuficiente, né, para aquela tarefa que você estava executando. E por fim, a gente tem aqui agora, digamos que você abra um programa. Esse processo simples requereu a entrada de dados por meio do teclado ou mouse,
a entrada, e em seguida houve o processamento pela unidade central, o sistema, que no caso foi o processamento daqueles dados. E em seguida essa unidade enviou os dados para a tela do computador, abrindo o programa. Então a gente teve entrada, processamento e saída dos dados. Lembra sempre, a base mesmo de informática é sempre isso, entrada, processamento e saída, tudo se resume a isso, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre a história, né? O primeiro computador desenvolvido, eles foram para uso militar dos Estados Unidos, mas após a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a serem utilizados para outra finalidade. Quando se começou mesmo a informática, o computador, a necessidade que tinha naquela época, né, na Primeira Guerra Mundial, era para poder quebrar a sequência de códigos de comunicação, descriptografar, né, mensagens enviadas, para o pessoal poder saber aonde ia ser atacado, onde não ia ser atacado. Então foi dali que surgiu as primeiras máquinas, né, a máquina de Turing que fazia isso, que fazia descriptografia, que tirava, né, quebrava mesmo a sequência de caracteres que era enviado, e foi dali que surgiu. Também, né, no período depois da Segunda Guerra Mundial, o von Neumann aqui, ele alterou o modo como o computador era desenvolvido. Antes era uma sequência mais manual mesmo, você tinha cartões perfurados, você dava uma entrada, processava pra caramba, para depois ter uma saída. Era uma arquitetura um pouco inferior do que a gente tem hoje. Perdão, um pouco não, muito mais inferior do que a gente tem hoje, né? E a partir dali, então, foi criada uma nova arquitetura. E essa nova arquitetura, ela prevalece até hoje, nos dias de hoje, nas tecnologias atuais. Que, digamos assim, né, é o que faz de fato a informática funcionar. O que quer dizer essa arquitetura? Como que ela funciona? Basicamente, é esses passos que a gente tem nela. Tem a entrada dos dados, que ela vai ser controlada pela UC e pela ULA, que também, né, conversa diretamente com a memória, e tem a saída de dados. O que é essas coisas, Igor? O que é cada um desses passos? Vamos entender cada um deles aqui agora. A entrada de dados poderia ser, por exemplo, o mouse, o teclado, uma webcam, poderia ser tudo aquilo que você manda informação para o computador, tá? Então, quando eu estou digitando texto, eu estou mandando informação. O processamento, ele se dá na CPU. O que é a CPU? A gente tem a UC, que é a unidade de controle, o sistema operacional, e a gente tem a ULA, que é a unidade lógica de aritmética. Nela, você consegue fazer os cálculos necessários. Então, o CPU, né, no todo, ele vai poder encaminhar isso para o C, né, que vai poder gerenciar e ver o que vai ser calculado primeiro, vai mandar para a ULA, vai fazer os cálculos. E nesse meio, a memória vai ser utilizada para armazenar as informações antes de enviar e depois de ser computadas também, tá? A memória vai servir como suporte. E por fim, dá-se a saída dos dados. Essa saída pode ser numa caixa de som, pode ser no monitor, pode ser numa impressora, pode ser em tudo aquilo, no projetor, né? Em tudo aquilo que você dá de resposta, que você consegue ver um resultado de algum cálculo. Então, basicamente, a lógica por trás de um computador é essa. Entrada, faz o processamento e dá a saída. Vocês estão vendo o nome de CPU? Muitas pessoas pensam que a CPU é aquela caixa, né, que armazena as informações do computador. E muito pelo contrário. O nome que se dá para aquela caixa que armazena as informações do computador é o nome de gabinete, que é essa parte do computador aqui, ó. Isso daqui que a gente muitas vezes chama de CPU, né? Na verdade é gabinete o nome dessa peça. E o CPU de fato, o CPU é essa pecinha que é o CPU. Então tem uma diferencinha ali também, tá? Mas isso também é assunto para outra aula. Vamos lá finalizar aquele conteúdo ali agora. Então, ó, também temos aqui alguns detalhes que é bem relevante a gente sempre lembrar, né? E entrar em... E tá discutindo sobre isso, que os computadores, eles não são só as peças, né? Os notebooks ou os computadores de mesa. Um telefone pode ser e é considerado um computador, e os computadores eles estão nos bancos, nos carros, supermercados, escolas, na sua casa, para todo lado que você vai, a informática, o computador ele está embutido, tá bom? O computador, então, sempre que você vê alguma peça que consiga dar uma entrada, um processamento e uma saída para alguém, é um computador, tá? Tudo se baseia nisso. Essa, então, ó, era a aula que a gente tinha planejado para hoje, e como dica final, eu ainda deixei para vocês aqui um vídeo, uma dica de um site, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, com as futuras tecnologias, né? Que o futuro já está aqui e a gente tem que fazer uso dessas tecnologias. É bem bacana porque fala um pouquinho sobre a inteligência artificial, que está muito em alta no momento,
realidade virtual, realidade aumentada, você poder usar os óculos de realidade virtual. Big Data também é um conteúdo muito bacana, que é você analisar os dados, as informações que são criadas na web e poder abstrair informação desse tanto de volume de dados que é criado. Também tem a internet das coisas, que foi feito para interligar tudo que existe sobre informática. Você poder fazer o seu telefone conversar com a sua geladeira smart, que é uma geladeira inteligente, ou com o seu carro, que é um carro inteligente. Então a internet das coisas também é o futuro, digamos assim. Também temos aqui, né, o 5G, que veio para revolucionar a parte da internet. Pulei aqui também, ó. Ah não, mas está para baixo ainda. A gente tem também aqui as tecnologias baseadas em blockchain, que no caso são as criptomoedas lá, né, que a gente tem. O Bitcoin, acho que todo mundo já ouviu falar sobre o Bitcoin, que deu uma crescida, agora tem uma baixada, mas é a forma de pagamento virtual, é um dinheiro virtual. Dinheiro que não é dinheiro, mas que na verdade é dinheiro. E a gente também tem as impressoras 3D em metal, que é uma nova tendência, você poder construir peças de metal através de uma impressora. Não há limite para a criatividade nesse ponto, você consegue criar qualquer peça, qualquer item que você queira comprar. Então, ó, por fim, bem legal também os fones de ouvidos interligados. Esses fones de ouvido são bacanas porque você consegue ter, né, colocar ele. O fone de ouvido faz a leitura do que está sendo falado, pode ser em qualquer idioma, e ele te traz a tradução automática e em tempo real. Isso também é uma tecnologia que vai unir muito a população, né? Todos os povos vão poder conversar sem se preocupar com a forma que está sendo conversado. Eu posso estar conversando com um americano sem saber falar inglês. Olha que bacana. Isso também a tecnologia pode entregar pra gente. Então é um conteúdo bem legal, eu sugiro que vocês façam essa leitura e, claro, aprendam cada vez mais, tá bom? Pessoal, essa é a nossa primeira aula então do nosso módulo Informática Aplicada. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Na descrição do vídeo aqui tem bastante coisa para vocês lerem também. E por fim, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo também, que é muito importante como sempre, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula desse conteúdo, tá bom? Até lá, tchau, tchau!